Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, que é a nossa mensagem de hoje. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear enquanto lançava a semente. Parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Versículo 13. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Versículo 20, para encerrar. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado a Deus pela Tua palavra, ó Deus, que o Senhor irá ministrar nesse momento, ó Pai, que não sejamos, ó Deus, como esse solo pedregoso, ó Deus, ou como esse solo, ó Pai, endurecido, que possamos ser, ó Deus, um bom solo, que possamos, ó Deus, receber as sementes que Tu tem para nós hoje e que possamos, ó Deus, frutificar a partir do que Tu tens para nos ensinar essa manhã, ó Pai. Então que o Senhor nos abençoe e que o Senhor fale ao nosso coração, ó Pai. É assim que nós Te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, a gente está falando nessa série sobre o semear nesse novo ano, semeando para projetos exponenciais em nossa vida, para projetos de Deus em nossa vida, e a gente já falou sobre muitas coisas, já falou sobre lançar a semente, sobre perseverar nessa semente, tantas outras coisas. Só que o texto que nós lemos de Marcos 4 é um texto que fala sobre a parábola do semeador. Muitos de nós já ouvimos essa parábola e sabemos que tem um momento em que Jesus estava pregando para tantas pessoas que ele vai para dentro de um barco, à beira-mar, e começa a pregar dentro desse barco para uma multidão que estava na praia. E nesse momento ele começa a falar por parábolas. Na verdade, esse momento inicia uma série de parábolas. E uma dessas parábolas é a parábola do semeador. Então, o que é que Jesus diz? Jesus primeiro começa dizendo: ouçam, né? Ouçam. E ele diz assim: olha, havia uma pessoa, todo mundo já plantou aqui alguma coisa? Já plantou? Todo mundo já plantou? Nem que seja aquele pezinho de feijão, com um pote de margarina Primor, algodão, todo mundo já fez pelo menos esse, né? Na terceira série. Então, quem não fez, coitado, vida triste você teve, né? Infância triste. Então, todo mundo já plantou, todo mundo sabe o que é lançar a semente. Talvez saibamos menos do que essa sociedade dessa época, porque era uma sociedade extremamente agrícola, não que a nossa não seja, mas a gente é mais urbano, ou pelo menos quem está aqui vive mais no contexto urbano. Mas a gente consegue perceber essa ideia. E Jesus conta uma parábola. Ele diz que tinha uma pessoa que saiu a semear. Algumas sementes caíram à beira da estrada.
Caíram à beira da estrada. Quando essas sementes caíram à beira da estrada, vieram logo animais e comeram essa semente e levaram essa semente. Logicamente, essa semente não prosperou, essa semente não frutificou, nem germinou, no caso. Esse homem continua a sua caminhada e a semente cai em um solo de pouca areia, ou um solo pedregoso. Era um solo extremamente rochoso, com uma pequena camada de terra em cima. Como a camada de terra era muito pequena, essa semente logo germina, mas como a raiz não consegue crescer, quando o sol surge, essa semente morre. Depois ele conta a história da terceira semente. Essa semente ela foi lançada em um local cheio de espinhos. Essa semente consegue germinar e ela consegue crescer, mas como não tem espaço, ela não consegue frutificar. Por fim, ele fala de uma semente lançada em um bom solo. Essa semente ela consegue germinar e ela consegue frutificar a 10, 30, 60 e 100 por um. E aí a grande pergunta que a gente faz é: o que é que essa parábola quer dizer? Que a gente tem que plantar agora, né? E o próprio Jesus responde à pergunta dos seus apóstolos. A grande questão, gente, eu não sei vocês, mas até o dia que eu me converti, eu ouvia muito aquela parábola do filho pródigo. Para mim, ainda é o texto mais impactante na Bíblia, porque foi o texto com o qual eu aceitei Jesus. E eu sempre ouvia o filho pródigo e dizia: rapaz, que história bonita, nunca vou abandonar meu pai. Ó pai, nunca vou abandonar o Senhor, viu? Não vou nem pedir herança, porque se eu pedir herança é só dívida mesmo, então... Mas não quero nada, né? Achava que aquilo era uma história para o meu pai. Até um dia que eu estava no meu quarto e ouvi uma música sobre o filho pródigo e eu percebi, sendo iluminado pelo Espírito Santo, que aquele filho pródigo era eu, mas o pai era Deus. Porque tem um conceito de parábolas, e esse texto começa dizendo que Jesus falava por parábolas. Parábolas são histórias humanas com perspectivas eternas ou espirituais. É uma pequena história humana que você olha e fala: não, é uma pessoa que saiu para plantar. Mas essa história humana, ela traz grandes repercussões no mundo espiritual ou na sua vida com Deus. E a questão, gente, é que algumas pessoas têm um coração endurecido para ouvir. E Jesus falava por parábolas, primeiro porque era mais interessante. Porque era numa linguagem que ou as pessoas entendiam o contexto, ou porque atraía a atenção das pessoas. Mas uma coisa é certa: algumas pessoas não entendem as parábolas. Porque aí é o que Jesus diz: isso é o mistério do reino de Deus. Jesus fala em parábolas porque algumas pessoas não entenderão, porque elas terão seus corações endurecidos. Como Deus endurecia o coração de Faraó para que ele não libertasse o povo de Israel. É muito difícil a gente entender isso, né? Como é que Deus endurece o coração de alguém, como é que o homem endurece seu próprio coração. Mas para a gente passar por esse ponto, que não é um ponto para a gente discutir agora, mas Hendricks tem uma frase que diz assim: Deus endurece o coração daquele homem que endureceu o seu coração primeiro. Na verdade, nós endurecemos o nosso coração para a vontade do Senhor. E aí eu já entro na explicação da parábola. Vocês já se perguntaram por que a mesma palavra é lançada aqui em um culto para 1000 pessoas, mas cada um sai ouvindo e entendendo e vivendo uma coisa diferente? Eu tenho 2 irmãs, né? Elas não vão gostar que eu conte essa história, mas eu tenho uma irmã que era assim, bem mais quebrantada, sabe? Aquela irmã que vai mais para a igreja, aquela irmã que... Mas eu sei que tinha algumas coisas ainda que ela precisava mudar e tal, mas na minha visão humana, o que é que eu fazia? Rapaz, essa aí falta só um pouquinho para chegar lá, só um chutinho assim gospel, ela aceita Jesus, né? Irmão é uma coisa engraçada, né? Eu saí de casa agora, veio uma mensagem de Chapolin, aquele do Instagram, né? Ele dizendo assim: diz que ama o irmão, mas quando briga diz que ele foi achado no lixo. Pronto, eu sou desse jeito com minhas irmãs, né? Aí, uma que eu fiz: não, essa daí, menino, falta só um pouquinho. E eu tinha outra que já era mais dura, né? Que já era mais... não queria muito esse negócio de igreja e vivia uma vida meio com algumas coisas. Aí teve um culto uma vez com uma mensagem bem impactante. Aí eu falei: rapaz, vou chamar a minha irmã primeiro, que está mais fácil, né? Que o negócio já está mais perto. Eu fiz: vai ter uma palavra do Senhor, Deus vai impactar seu coração, aquela coisa que só a gente entende, né? Que a gente fala e só a gente entende. Vai ser uma reviravolta em sua vida, não sei o que, eu disse isso tudo. Aí ela: eu vou. Aí quando passou pela minha outra irmã, eu falei: vou ter que chamar, né? Porque vou chamar. Ei, vai ter um culto aí, viu? Se você quiser ir,
fulana vai, se tu quiser ir também. Vieram as duas. Uma saiu do jeito que estava. A outra, gente, a quebrantada já saiu do jeito que estava. A outra, que era para mim o mais difícil, Deus quebrou a rocha, Deus quebrou, ela está em conexão, se batizou, enfim, uma benção. O que eu quero falar sobre isso, e minhas duas irmãs são uma benção, elas não foram achadas no lixo, não. É nessas horas que eu faço a meu, que ela não esteja assistindo essa pregação, que ela venha no da tarde. E o que a gente fica pensando é que é a mesma palavra que é lançada para várias pessoas. É a mesma semente que é lançada para você, para você, para você, para você, para você, para todos. A diferença, gente, como aqui no semeador, o semeador saía lançando a mesma semente. A mesma semente. Qual era a diferença? Eu tenho o mesmo semeador, que aqui pode ser qualquer um de nós, mas diga, no ministério principal, vamos dizer que é Jesus lançando a semente. Eu tenho aqui a mesma semente, mas eu tenho 4 resultados. Por que eu tenho 4 resultados? Porque o semeador é o mesmo, a semente é a mesma, mas cada um de nós somos diferentes. Cada um de nós somos solos que recebem essa semente de forma diferente. E a gente está estudando sobre semear, sobre semear, sobre semear, e a gente já falou muito sobre as sementes que eu vou plantar, mas eu queria falar hoje sobre a semente que Deus planta em mim. Porque se eu não entender a semente que Deus planta em mim, eu não plantarei nenhuma semente para o reino de Deus. Então, a questão é a gente estudar esses 4 solos. Eu vou chamar esses 4 solos como se fossem 4 vidas ou 4 corações diferentes. O primeiro coração, que é uma rocha, eu vou chamar daquelas pessoas que têm um coração endurecido. Talvez seja você, marido, que sua mulher agora te cutuca, né? Ou tem aquele que tem um coração, o solo pedregoso com um pouquinho de terra, ou seja, superficial. E eu vou chamar essa pessoa daquele que tem um coração superficial para as coisas espirituais. O segundo é o coração espinhoso. E o quarto é aquele coração da boa terra, ou o coração receptivo. Então, como toda pregação batista, a gente vai ter 3 pontos, né? Porque senão não era uma pregação batista. E a gente vai começar a ver do versículo 14. Vamos ver o versículo 14 agora e vamos passar dessa parte introdutória. Vamos estudar esses 4 solos para a gente tentar ver em qual desses solos nós estamos. Não contei nenhuma história ainda. Eu vi umas plaquinhas levantadas. Cadê a história de hoje? Eu aceitei Jesus numa igreja pequena, que eu amo muito, e cresci muito lá. E quando eu aceitei Jesus, eu lembro que nos primeiros meses, eu tinha uma vida triste antes de Jesus, né? Logicamente. Mas sabe aquela coisa que as coisas parecem que vão funcionando? Mas quando eu aceitei Jesus, gente, tudo começou a dar errado. Uma vez eu fiz uma pesquisa aqui no Cidade Jovem, porque por 3 sábados assaltaram um carro de alguém aqui no culto. E foi logo do visitante. Né? É como se o cabo que estava vindo pela primeira vez, o novo convertido, era logo nesse que roubavam o carro, sabe? E eu acho que Deus tem um mistério aí nesse momento inicial da fé cristã, que é como se Deus tivesse assim, deixa eu lhe dizer logo o que significa me seguir aqui nessa história, né? E eu, quando aceitei Jesus, eu estava num dilema, porque eu estava terminando o 3º ano e eu fui naquela fase de vestibular. Eu tinha um cara que era um discipulador, uma bênção, até hoje é um amigo de coração, e ele me discipulava, né? Então, toda vez que eu me revoltava com a vida, com tudo, eu corria para ele. E eu lembro que minha primeira grande crise na fé, eu tinha meses de cristão, foi quando eu fiz 3 vestibulares, e eu não digo isso para honra e glória nada, eu não digo isso para me orgulhar, Deus sabe todas as coisas, mas eu não passei nenhum, né? Louvado seja Deus. Eu não digo isso por soberba, gente, não tem nenhuma soberba. E eu fiz 3, eu fiz até um, que lá no Rio Grande do Norte, na Federal de lá, que eram 40 vagas, eu fiquei em 39º. E quando foi a segunda fase, as perguntas eram tudo do Rio Grande do Norte, aí eu caí para 100 e tanto. Porque uma coisa é você perder na vida, né? E eu cheguei chorando para o meu discipulador, porque eu ia ter que voltar. Minha mãe me deu muita força nessa época de vestibular. Eu lembro que minha mãe, uma pessoa maravilhosa, ela chegou, me deixou no lugar que eu ia fazer a prova e fez, passe, porque senão você volta para Patos, para vender jornal. Né? Então, lembro até hoje como isso foi impactante.
E aí eu tinha que passar no vestibular porque eu queria continuar em João Pessoa e eu queria continuar na minha igreja e tal, com todo mundo. E eu fiquei super frustrado porque eu não passei no vestibular. E aí eu cheguei para esse meu amigo e falei, a vida não presta, eu não quero saber. Antes de Jesus as coisas ainda andavam, agora não anda mais nada na minha vida e tal, e eu quero desistir. E eu lembro que ele fez... Sim, aí eu fiz o vestibular, não passei, e aí eu conversando com ele, eu disse, olha, meu amigo, né? Tem uma coisa na vida, é você ter uma vaga e você ficar em 35. Beleza, você é burro mesmo, não ia passar, não tem jeito, né? Outra coisa é quando você fica perto. Outra coisa que lhe dá raiva, gente, é quando a gente fica em segundo lugar na vida. Já entendeu? Você entende isso? Uma coisa não é você perder, outra coisa é você ficar perto. E eu fiquei perto nos 3, não passei em nenhum. E eu cheguei para ele e fez, olha, eu não aguento esse negócio de ficar perto, não passo, ficar perto, não passo, ficar perto, não passo. Ele fez, Tiago, vamos perseverar? Vamos perseverar, porque a vida cristã é assim mesmo, não sei o quê. Eu falei, rapaz, pensei que agora que eu tinha Jesus era tudo bom. Aí ele fez, não, vamos perseverar, vamos perseverar. Aí eu continuo, já. Vamos lá. Vamos então ver quais são os solos. O primeiro solo, gente, ele está lá no versículo 14. O primeiro solo está no versículo 14. E ele diz assim, o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. É interessante que existe o caminho e existe a beira do caminho. A beira do caminho. Tem um caminho e tem a beira do caminho. A lateral do caminho é onde as pessoas mais pisavam. Como ele era o lugar que as pessoas mais pisavam, porque era o lugar que as pessoas andavam, esse lugar era extremamente duro. E esse lugar era impossível se semear. Então, as pessoas de coração endurecido são pessoas que, eu vou usar essa metáfora porque eu acho que é possível, são pessoas que têm seu coração que já foi extremamente, pisado. E por ser um coração extremamente pisado, um coração que talvez já tenha sofrido muito, já tenha se decepcionado muito, já tenha se frustrado muito, esse coração não consegue receber a palavra de Deus. É aquele marido que tem uma esposa tão cri-cri, tão cri-cri, que ela faz tudo ruim em casa, grita com ele, não sei o que, aí faz, mas aceite Jesus. Gente, essa semente bateu aqui e voou. Para quê? É Jesus aí teu? Não, eu não quero mais nada. São pessoas que já endureceram o coração. São pessoas que nada consegue mais perfurar esse coração, logicamente só o poder milagroso da palavra de Deus, mas, como diz John Stott em uma frase que eu achei extremamente profunda, essas pessoas que são extremamente avessas à palavra de Deus, essas pessoas que, por filosofias do mundo, por algumas coisas, fecharam seu coração para a palavra e que estão aqui hoje recebendo essa palavra, mas essa palavra está batendo no seu coração e saindo. Essas pessoas, o que é que você vai fazer com elas, né? John Stott pergunta, o que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer com seu marido que não ouve nada? Você começa a dizer, meu filho, Jesus, ele é um... Quer coisa para dar mais raiva do que isso? Não, mas... O que é que você vai fazer com esse cara? John Stott ele diz assim, você não vai fazer nada. Esses que são sem esperança em sua teimosia e dureza, somente se Deus arasse um profundo suco de ardente tragédia, através de suas vidas, poderia alguma abertura ser dada à semente viva, e se assim fosse, essa dor seria abençoada. John Stott diz assim, olha, esses que são os mais duros, a semente do Espírito Santo pode sim entrar nesse coração, mas ela entra através de tragédias que muitas vezes doem muito, porque para esse coração ser perfurado, esse coração vai ter que sofrer uma grande, o que John Stott chama tragédia. Uma vez, um cara chegou para mim e fez, Tiago, como diz aquele versículo lá, não vem pelo amor, vem pela dor, eu vou vir pela dor. Eu falei, meu irmão, isso não é um versículo não, mas está valendo. Você era tão duro para o evangelho que qualquer coisa está valendo. Uma coisa que é interessante, gente, nesse texto é que essas pessoas têm um coração extremamente duro, mas a palavra é muito clara ao dizer quem é que rouba essa semente? Satanás.
A Bíblia coloca Satanás, e a melhor tradução para Satanás é adversário. Satanás é o adversário das nossas almas, Satanás é o grande adversário de Deus. Satanás, eu não vou chamar grande adversário de Deus, porque existe uma heresia nesse ponto, mas Satanás é aquele que desafia toda a obra de Deus. Então, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, tudo que você faz para a obra de Deus, Satanás é um grande adversário para isso. Satanás é aquele que veio para tentar Jó e para destruir a vida de Jó. Satanás foi aquele que pediu para cirandar a vida de Pedro. Satanás foi aquele que usou Pedro em um momento nas Escrituras. Para você ver, tem um momento nas Escrituras que Pedro se levanta e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Olha, tu és Simão, filho de Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito Santo de Deus. Mas agora cabe a mim morrer. Aí Pedro disse: Eu nunca deixaria que isso te acontecesse. E Jesus disse: Apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Disse: Apartai-vos de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás. Pedro, ao mesmo tempo, conseguiu ser usado pelo Espírito Santo para declarar que Jesus é a rocha da igreja, mas depois foi influenciado por Satanás para impedir a obra, que a obra era que Jesus morresse. O que eu estou querendo dizer é que Satanás, ele busca o tempo todo destruir a nossa vida, roubar as sementes que Deus planta em nossa vida. Satanás busca o tempo todo, gente, destruir tudo aquilo que é bênção em nossa vida. Eu estou fazendo um momento de devocional com a juventude, um momento de a gente estar orando junto e tal, e meu amigo, eu nunca vi tanta gente adoecer, tanta gente passar por problema, por perseguição, por luta, por tanta coisa. E o que a gente mais tem falado no nosso grupo é ore. Ore, porque, meu irmão, toda vez que a gente quer plantar sementes para o Senhor, Satanás é o primeiro que vem para roubá-las, destruí-las. Sementes que Deus planta hoje no nosso coração, Satanás é o primeiro que vem e tenta roubar isso no nosso coração. O grande problema da igreja é que a gente está duro em relação a isso. A gente está deixando as sementes guardadas ou jogadas e Satanás é o primeiro que vem como o nosso adversário e vem para tirar tudo isso. A nossa luta, gente, Paulo diz, não é contra carne nem contra sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. E quando Paulo fala isso em Efésios 6, ele diz: olha, mas vocês se vistam da armadura de Deus, dentre ela a couraça da justiça. A grande forma que Satanás entra em nossa vida, gente, é quando a gente abre a nossa couraça, é quando a gente abre uma brecha na nossa santidade. Algumas pessoas ficam lutando com o cão como se o cão fosse... Sabe aquela piada que eu já contei 1000 vezes aqui, eu vou contar de novo. Disse que o pastor chegou na igreja, em frente à igreja, e tinha um cara chorando na frente. Aí chegou e fez: meu irmão, por que você está chorando? Quem é você? Ele fez: eu sou o cão. Ele fez: misericórdia, está repreendido. Mas você está chorando por quê, cão? Aí ele disse: porque esse povo aí dentro, tudo que acontece, a culpa é minha. Tudo bota a culpa em mim. E aí, tem gente que é assim, né? Ah, o que foi, meu irmão? Você pecou, adulterou. Rapaz, Satanás pegou minha mão assim, fez eu discar para a amante e ficou levantando meu dedo e dizendo: disque. E a gente às vezes quer lutar com Satanás como se nós não tivéssemos uma grande culpa em sermos levados, em abrirmos a nossa couraça da justiça, abrirmos a nossa armadura para que Satanás venha e roube essas sementes da nossa vida. Tiago diz: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Você quer fugir do diabo, meu irmão? Não é lutando com ele, não. Venha, cão! Venha. Eu conheci uma mulher que lutava com um cão. Ela via demônio em todo canto. Ela fazia: ó, Tiago, é porque você não está vendo, mas tem um demônio ali. Tem outro ali andando no telhado. Eu falei: menina, pelo amor de Deus, ore. Ela: não, eu estou deixando só ele chegar. Eu falei: oxi! Para eu expulsar tudo de uma vez. A nossa luta, gente, não é contra o cão. Entenda, Satanás é o grande adversário das nossas vidas, mas a nossa grande luta é se submeter a Deus. Porque se você fechar a couraça da justiça, submetendo-se a Deus, assim você resistirá ao diabo e ele fugirá de vós. Você não precisa ficar travando batalhas com o diabo. Se ele viesse em enxerife, você diz: está repreendido em nome de Jesus, acabou a besteira e vai adorar a Deus. Entendeu? A nossa luta contra Satanás é nos submetendo cada vez mais a Deus. E para isso, gente, a gente vai ter que abrir nosso coração de pedra. E aí eu não tinha passado no vestibular e precisava achar dinheiro para continuar em João Pessoa, né? Meu pai tinha uma livraria, uma banca de revista em Patos e de jornal. Eu entreguei jornal minha infância todinha. E se eu voltasse para Patos, eu sabia que eu ia ter que voltar a entregar jornal. Meu pai tinha me dado essa chance de vir estudar um ano aqui.
E eu fiz, não, eu preciso de dinheiro para me sustentar em João Pessoa, porque senão o jeito vai ser eu voltar para Patos e crescer na profissão, né, de entregador de jornal. Ia ser minha profissão. E aí eu fiz, não, desculpe quem é do Exército, mas eu descobri que você podia fazer NPOR, um negócio assim, e isso dava dinheiro, né? Desculpe, isso não é o certo, eu sei, mas eu tinha 18 anos, eu fiz, não, eu quero esse negócio que esse dá dinheiro, e eu sei que é só estudar e dar dinheiro. Aí me disseram que tinha um teste físico. Eu fiz, não, teste físico, eu magrinho desse jeito, eu vou conseguir fazer qualquer coisa. Aí não me preparei para ele. E sabe aquele short que a escola tinha de educação física, um short sem elástico, né? Aí eu peguei esse short e fui, né? Fui lá, o short todo relaxado. Sabe o que é short relaxado? Aquele que o elástico tá velho e tal. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, a gente tinha que correr, uma corrida de 100 metros. Tinha que fazer em 15 segundos, 20 segundos, um negócio assim, era tempo demais. Só que qual foi meu problema? Tinha umas 70 pessoas. Quando eu começava a correr, o short começava a escorregar. E todo mundo começou a rir de mim, e eu corri assim um final. Quase que eu dava aquele nó aqui, né? Dá um nó assim. Eu sei que no final o professor fez, olha, todo mundo passou, menos você. Pior que eu tive que voltar com todo mundo no ônibus, e o povo dizendo, eu acabo das calças frouxas, não sei o quê. Aí eu fiz, já deu. Cheguei para o meu discipulador, fiz, rapaz, quero mais não, vou embora, não quero mais saber de nada, não sei o quê, nada dá certo na minha vida. Ele fez, Tiago, Exército é tua área, tu frouxo desse jeito. Aí mas eu precisava de dinheiro. Ele fez, não, rapaz, tu não gosta de educação, tu não gosta de ensinar, vá tentar dar aula em alguma escola. Aí pronto, aí eu fui para a minha terceira saga, né? Mas eu conto já já. Vamos continuar aqui. Vamos para o segundo solo. O primeiro é o solo endurecido. O segundo é o solo superficial, está no versículo 16. Vamos ler o 16. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonaram. Essa segunda semente, gente, é uma semente que foi lançada em um solo que é pedregoso. Só que ele tem uma pequena cobertura de terra. Ele é um solo superficial. Essa semente, ela logo nasce. Porque como o solo é muito superficial, essa semente cresce muito rápido. Qual é o problema? Ela não cria raiz, porque a planta não consegue crescer no solo, a raiz não consegue crescer no solo. Ao primeiro sol, essa planta morre. Eu vou chamar essa planta superficial, e isso tem muito a ver com a minha geração do evangelho no Brasil. Quem estuda hoje o movimento evangélico no Brasil, chama a nossa geração, quem é crente há 10 anos, tem chamado essa geração da geração dos apaixonados. Né? Nós somos a geração dos apaixonados. É aquele pessoal que, quando a palavra é pregada, ele logo aceita Jesus. Você viu aqui no texto que ele frisou por 2 vezes o termo logo. Ele diz no versículo 16, o terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebe com alegria. Eu vou chamar essa alegria de paixão. A palavra é pregada e eles logo recebem essa palavra com alegria. Mas aí, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. A nossa geração, gente, é uma geração superficial e é uma geração de apaixonados, porque é uma geração que tem recebido o evangelho, muitas vezes por pura emoção. Tem recebido o evangelho sem nem entender o que significa o evangelho. Rapaz, eu quero, você quer Jesus? Quero, eu quero qualquer coisa aí. Isso vai me dar bênção, isso vai me fazer prosperar? Vai, então eu quero Jesus aí. Só que quando vem as tribulações, gente, quando vem as perseguições, quando você vê que seguir a Jesus é carregar uma cruz, essas pessoas não ficam, essas pessoas não permanecem. Essas pessoas, no livro de Tiago, são chamadas de pessoas de ânimo dobre. No mesmo texto que eu falei de sujeitem-se a Deus, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós, ele continua dizendo, e vós, pecadores, que são de ânimo dobre. Ânimo dobre, na nossa tradução da NVI, significa pessoas de mente dividida. Numa melhor tradução do grego, significa pessoas de 2 almas.
O que a gente vive hoje na igreja, gente, são pessoas, isso é tão profundo, que o apóstolo Tiago vai dizer que são pessoas na igreja que é como se tivessem duas almas, são duas pessoas completamente diferentes, são duas pessoas que vêm na igreja, mas hoje ela está aqui feliz, dando glória, aleluia, Jesus é bom, Jesus é lindo. Só que quando a tribulação vem, quando a coisa aperta, quando o relacionamento fica difícil, ela se afasta de Deus. Ou quando tudo está bom, ela se afasta também de Deus. Essas pessoas, gente, que não conseguem viver uma vida firme com Deus, essas pessoas não têm estabilidade espiritual. São pessoas que foram impactadas pela emoção. Eu fiz a JC, uma vez, achei uma coisa linda. É muito lindo aquele negócio, gente. Fizeram um negócio, eu não posso contar, não é segredo, né? Mas fizeram um negócio lá que eu achei muito bonito, eu já era crente. Mas eu fui porque eu ia replicar o modelo, tinha uns 100, 150, 200 jovens, não sei. E o pastor pregou no final, eu que já era crente, não entendi o que ele pregou, foi muito difícil, ele viajou, filosofou, não falou direito de Jesus, enfim, mas no final, assim, a coisa é tão boa, a coisa, sabe, é uma emoção tão grande que ele fez, quem quer aceitar Jesus? Todo mundo aceitou Jesus, o auditório inteiro aceitou Jesus. Quando eu olhei assim, eu falei, eu quero aceitar de novo, todo mundo aceita, eu não aceito, sabe aquela coisa da emoção, de, rapaz, todo mundo aceita, então eu vou aceitar também. Todo mundo está querendo esse negócio de Jesus, eu vou querer esse negócio de Jesus também. Tem uma frase que diz, um coração superficial tem uma resposta imediata à palavra de Deus, mas irrefletida. São pessoas que são pegas e dizem, e aí, aceita Jesus? Aceita. Eu falei, pense, o que é que você está dizendo? Aceitar Jesus é negar a si mesmo, aceitar Jesus é abrir mão da sua própria vida. Aceitar Jesus é saber que nem sempre você vai ganhar. Na verdade, muitas vezes você não vai ganhar. Pense, a gente vive, gente, hoje um evangelho, muitas pessoas vivem hoje um evangelho de emoção, mas é um evangelho sem razão. Eu trabalho com juventude e o que eu mais digo à juventude, eu sei que dá vontade de pular, dá vontade de ir para a direita, dá vontade de ir para a esquerda, sabe? Jovem gosta desse negócio de pular, então pule, grite, sorria, dance, faça tudo, mas pense. Mas reflita no evangelho, porque o evangelho também me faz pular, o evangelho também me faz sorrir, o evangelho também me faz dançar, mas o evangelho tem que me fazer pensar. Pensar sobre quem eu sou, pensar sobre o que eu quero para mim, pensar sobre o que Deus quer para mim, para que a gente saia, gente, dessa coisa rasa, sabe, meia boca que a gente tem vivido. Muitas pessoas vivem pelas emoções, e Edwards, ele disse, a emoção é um elemento importantíssimo na vida cristã, mas só ela não basta. Ela precisa proceder de um profundo entendimento da verdade e de uma sólida experiência cristã. Muitas pessoas são guiadas, eu gosto daquele culto que ali tem fogo, ali tem poder, ali tem reteté, ali eu sinto um formigar aqui, ali desce um negócio aqui pela espinha, ali não sei o quê. Você sinta, se emocione. A experiência com o Espírito Santo me traz emoção, mas emoção não me traz Espírito Santo. Pura emoção, gente, não me traz Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem o poder de me trazer grandes anseios na minha alma, grandes águas do trono que jorram no meu coração e nos faz sentir grandes coisas, experimentar grandes dons, mas tudo isso tem que proceder de um entendimento espiritual. E qual é o grande problema da igreja? A gente não lê a Bíblia. Né? A gente está fazendo um momento devocional com a juventude, e todos os dias a gente lê um capítulo da Bíblia. E isso está sendo baseado no Salmo 1. E aí eu queria que a gente abrisse o Salmo 1, já que a resposta para o coração superficial está no Salmo 1. Todo mundo conhece, diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está em quê, gente? Na lei do Senhor. E nessa lei ele faz o quê? Medita dia e noite. Eu estava chamando de plano de leitura com a juventude, mas eu só queria que fosse um capítulo por dia. Porque esse negócio de, eu vou ler a Bíblia em um ano. Eu fui fazer esse negócio. Tinha que ler 4 até 6 capítulos por dia. Tinha uma hora, meu amigo, que minha leitura não era nem mais dinâmica. Era só passando o olho, assim, que eu queria dormir. Não, gente, não adianta você só ler, feito um remédio que você toma, não. A questão é meditar.
Meditar, olha, ao contrário, ele se satisfaz na lei do Senhor e nessa lei ele medita dia e noite. Meu Deus, o que é que o Senhor quer para mim hoje? Meu Deus, o que é que o Senhor quer para mim amanhã? Versículo 3, ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera. Vou dizer um lugar aqui na Paraíba que tem água, porque lugar nenhum aqui na Paraíba tem água, muito menos em Patos. Mas em Coremas, tem alguém de Coremas aqui? Ou aqui? Coremas. Coremas é uma coisa linda. Olha, tudo que paraibano gosta de ver é água, né? Então, eu principalmente sou de Patos. Então, eu fui em Coremas uma vez, eu fiquei escandalizado. Todo mundo é tomando banho de mangueira no meio da rua, jogando água para cima assim, só para ver até onde vai, sabe? É água demais, menino. Pensa agora em uma árvore plantada em Coremas, tem um monte de rio, e pensa uma árvore plantada lá em Patos. O que o salmista vai dizendo no Salmo 1 é o seguinte: as pessoas que vivem meditando na palavra de Deus de dia e noite, pessoas que se satisfazem na lei do Senhor, é como uma árvore, meu amigo, lá em Coremas, tem água toda hora. Tem água toda hora está ali, ó, sendo alimentado. O que é que vai acontecer com essa árvore, gente? Essa árvore vai crescer, suas raízes vão crescer, ela vai ficar cada dia mais forte, ela vai frutificar. Uma árvore que só se alimenta quando chove de 3 em 3 meses, meu amigo, ela pode até crescer, cheia de folha faltando, de tronco torto, de folha seca, sabe? De fruto que começa a nascer murcha porque faltou água no meio do caminho. Isso é muitas vezes a nossa vida. Gente, é muito sério. O nosso alimento principal na nossa vida é a Bíblia. É a Bíblia. A nossa tradição protestante é a tradição dos reformados que buscou, antes de tudo, traduzir a Bíblia para a nossa língua, dizendo que a Bíblia não era unicamente do clero, é do povo, é do sacerdócio universal. A gente perdeu o valor das Escrituras na nossa vida e eu preciso dizer, a gente só cria raízes nessa vida se todos os dias meditarmos dia e noite na palavra do Senhor. A gente está fazendo devocional agora todo dia, tá no Facebook do Cidade Jovem, se você quiser acompanhar, todos os dias. Os jovens da Cidade Viva, do Cidade Jovem, vão fazendo seu devocional, vão mandando para a gente ler. Faça isso também. Né? Faça isso também, procure lá, veja o plano de leitura, um capítulo da Bíblia por dia para a gente meditar e pensar: Deus, o que é que o Senhor tem para mim? Só assim deixaremos de ser bebês na fé para a gente criar raízes, porque tem um grande problema nos bebês e nos superficiais. A gente sucumbe quando as tempestades vêm, quando as tribulações aparecem, quando o sol nasce. O que esse texto na parábola diz é que a semente que é superficial, ela sucumbe quando o sol vem. O sol, gente, são as tribulações da vida. Sabe por quê? Porque o evangelho que está sendo vendido é um evangelho, olha, aceite Jesus e vai dar tudo certo. E o evangelho que a gente precisa viver está lá em Filipenses 4. Lá em Filipenses 4, se você puder abrir. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Repita comigo: eu não estou necessitado. Jesus. Eita, Jesus foi com medo agora, né? Eu não estou necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi um segredo na vida, olha que segredo maravilhoso. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A base da teologia de John Piper é: eu me satisfaço em Deus. Eu sou feliz somente com Deus. Sei não ter nada na vida, mas se eu tiver só Deus, eu já tenho tudo. Se, meu irmão, quando a igreja alcança essa profundidade do Evangelho, essa raiz do Evangelho, a raiz que diz assim: olha, eu estou com Deus, pode chover, pode dar tempestade, pode trovejar, pode ser o que for. Quando a sua raiz está firme em Deus, a ponto de você estar contente e adaptado a toda e qualquer situação, aí você pode dizer: suporto todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso viver no sol e posso viver na sombra, porque a minha raiz é profunda.
e eu fui tentar dar aula em escola. Aí comecei a fazer entrevista. Faz entrevista, aí tem umas escolas que são muito boas, muito legais com você. Ela chama você para uma entrevista, chama para uma segunda, na terceira você escreve um texto, na quarta entrevista você dá uma aula, na quinta ele não dá mais resposta para você. E você fica chorando nesse vale de lágrimas, né, nesse vale da sombra da morte, e ninguém lhe dá uma resposta. E aí eu comecei a ficar mais triste ainda, até que eu consegui algo. Eu consegui dar aula de reforço, eu era uma pessoa muito capacitada, né, e consegui dar aula de reforço para um menino de 7 anos, que ganhava R$3 por dia. Né? E aí eu cheguei para meu amigo e disse, e aí, isso aqui é vitória, meu irmão? É isso aqui que Deus tem para mim? É isso tudo aqui que Deus tem para mim? Quer dizer que eu vou ficar um ano aqui? É melhor entregar jornal que eu ganho mais. O último solo, gente, que a gente vai se deter, já que o último é o principal, é o solo das vidas atribuladas, que está em Marcos capítulo 4, versículo 18. Ele diz assim, outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Essa semente, gente, ela foi lançada em um solo. Essa semente, ela conseguiu germinar, ela gerou uma planta, só que essa planta, ela vem, toda vez que ela tenta crescer, tem espinhos. E esses espinhos impedem essa planta de crescer ao ponto de dar frutos. Então essas plantas, gente, elas têm vida, só que elas não têm frutos. Apocalipse fala desse tipo de gente, ou desse tipo de cristão. Fala na igreja de Sardes, Apocalipse 3. E Jesus, ele fala à igreja de Sardes, eu conheço as tuas obras, Sardes. As pessoas acham que você está viva, mas você está morta. Você aparentemente tem vida, só que como você não tem frutos, você está morta. Sabe por que essas pessoas não têm frutos, gente? Elas estão na igreja, elas vêm aos cultos, elas têm até raízes, elas não conseguem frutificar, porque quando ela tenta frutificar, vem alguns espinhos. Quais são os espinhos? Preocupações dessa vida, a carne e as coisas desse mundo. Porque eu tenho que trabalhar mais, porque eu tenho que ganhar mais, porque eu tenho que fazer mais isso. Eu fiz até um devocional desse da juventude, em áudio, de um livro que eu estou lendo muito interessante, muito engraçado, de C.S. Lewis. E o livro se chama Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Né? É um livro irônico, C.S. Lewis foi um grande teólogo, e ele conta como seria Satanás aconselhando seus demônios para fazer os crentes caírem. Extremamente interessante, se você não gostou, mas eu estou gostando. E ele conta uma história de um cara que estava numa biblioteca lendo um livro. Esse cara começa a ler um livro, esse cara tinha um coração extremamente duro. E os demônios contam que sempre lutaram para esse cara nunca buscar a verdade. Até que ele senta numa biblioteca, começa a ler um livro, e quando ele começa a ler esse livro, ele começa a se interessar, e ele começa a abrir seu coração, e ele começa a querer buscar mais de Deus. Aí os demônios ficam doidos, aí fala, meu Deus do céu, não. Ah, meu Satanás, né? Aí vai buscar a ajuda de Satanás. Satanás, ele vai se converter, Satanás, ele vai se converter. Aí Satanás, aí eles começam a fazer algumas coisas, bota uma mulher bem bonita passando na frente, mas aí ele continua lá focado, buscando a verdade. Aí Satanás chega e faz, não, vamos fazer o seguinte, fome. Fome é um negócio que pega crente, né? Fome, novela das 8, meu Deus do céu. Então, fome, aí diz que deu fome para o cara. Aí quando o cara fala, estou com fome, mas não, vou continuar esse livro. Aí diz que o Satanás, o diabo, o cão, sei lá o quê, chega para o cabo e faz, você volta a ler de onde parou depois que comer. Olha só, como diz uma irmãzinha, como o cão é astuto, né? Aí ele faz, eu vou ali, depois eu volto na mesma página. Marcou a página e saiu. Diz que a saída de Satanás foi que quando ele saiu da biblioteca, colocou uma pessoa dizendo uma notícia ruim do dia, passou ônibus, chegaram amigos, e Satanás conseguiu fazer com que essa pessoa nunca mais voltasse para aquela página do livro
distraindo. Acho que o grande desvio da igreja hoje é que nós somos uma igreja distraída para as coisas de Deus. Eu vivo muito isso quando eu paro à noite e faço: Deus, esse é o momento do meu devocional, esse é o momento que eu vou ler um livro, esse é o momento que eu vou ler a Bíblia. Aí eu vou ler no meu iPad, quando eu vejo aquele símbolo do inferno, Facebook. Aí eu faço: não, deixa eu só ver se aconteceu alguma coisa importante aqui, né? Que acontece muita coisa importante no Facebook, né? O cachorro novo da menina toma banho, né? Coisas super importantes, né, acontecem no Facebook. Quando eu clico ali apenas para ver se alguém falou algo importante comigo, alguém quer um conselho espiritual, isso é, né, o cão, né, tirando a semente. E ali me vai 1 hora, 2 horas. 1 hora, 2 horas. Quando eu vejo a hora, o que é que eu faço? É hora de dormir. E como é que Satanás me venceu hoje? Ele conseguiu me distrair. A gente é uma igreja, gente, que até tenta crescer, mas não cresce ao ponto de dar frutos, porque a gente vive distraído, sendo espetado por espinhos que não me deixam crescer. Eu sei que eu cheguei para o meu amigo e eu fiz: rapaz, vou desistir. Vou desistir. E aí ele fez: Tiago, eu vou desistir porque eu pensei que eu ia ser mais que vencedor. Eu vi no culto que eu ia ser mais que vencedor. Ele fez: você vai ser mais que vencedor, mas eu vou lhe dizer como. E antes de eu lhe dizer, eu vou pedir para você assistir esse vídeo. É uma música de uma dupla que eu gosto muito, chamada Os Arrais. E o nome dessa música é Mais, porque ele vai lhe dizer o que é ser mais que vencedor. Descubro quem eu sou, tua palavra me diz. Entendo quem eu fui, quem não mais quero seguir, não. Eu sou um pescador, tua palavra me diz. Te sigo aonde for, faço tudo em teu nome. E sou mais que um vencedor, sendo que eu sempre fui o segundo em tudo que eu vivi. E me chama amigo. Eu não sou mais estranho, eu sou um filho, eu sou teu. Tu és o bom pastor, tua palavra me diz. Feliz em meio à dor, sua bondade me persegue. E sou mais que um vencedor, sempre fui o segundo em tudo
Eu sou um filho, eu sou teu. Eu fui encontrado, sendo que eu sempre fui o esquecido em tudo que eu vivi. E me chama amigo, e eu não sou mais estranho, eu sou um filho. Eu não sou mais estranho, eu sou um filho. Eu fui encontrado, eu sou um filho, eu sou teu. Eu sou teu. Essas músicas que falam assim dão uma paz, né, gente? E eu cheguei pro meu amigo e disse tudo que tem nessa música. Eu disse, olha, eu cansei de ser um esquecido e eu cansei de ser um segundo em tudo que eu faço. Cadê a parte na Bíblia que eu sou mais do que vencedor? Aí ele me disse uma frase que eu vou dizer agora e que você pode botar no Facebook e dizer que fui eu. Ele me disse assim: as pessoas são vencedoras quando a vida as coloca em primeiro lugar. A Bíblia me diz que eu sou mais que vencedor quando eu me coloco em segundo lugar, porque o primeiro lugar é sempre de Deus. A grande verdade do Evangelho, gente, a grande verdade de ser um solo que frutifica e que cresce, é ser um solo que recebe a semente e que aceita as consequências desse fruto. Crescer dói. A semente, para crescer, ela morre. O processo de crescer e de amadurecer é sempre de fincar sua raiz mais profundo. E tudo isso é difícil. Mas não temos mais Deus como um estranho. Não somos estranhos. Somos mais do que vencedores, porque Ele é nosso amigo. Ele é nosso Pai. E agora, gente, não é mais difícil ser o segundo lugar. Na verdade, o segundo lugar é o nosso lugar. Porque o primeiro lugar é de Deus. Que Deus nos abençoe.